E aí, minhas queridas e meus queridos, pessoal do segundo ano, beleza? Tudo bom? Então, vamos continuar o estudo da calorimetria. E nessa aula aqui, nós vamos falar sobre as trocas de calor, tá? A parte de apresentação, de exposição teórica vai ser bem rapidinho, então eu deixei dois exercícios preparados aí para a gente discutir, porque é a melhor forma da gente entender como que se aplica, né, o teorema fundamental da calorimetria. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu só, né, acabei de lembrar que estou sem aliança aqui, vai que eu ia ver o vídeo, né? Vamos lá. Muito bem, então quando a gente fala de trocas de calor, estamos falando de corpos que estão trocando calor porque estão a temperaturas diferentes ou enfim, não estão em equilíbrio térmico, tá, pessoal? O que eu vou fazer para estudar as trocas de calor com vocês? Eu vou relembrar aquele experimento mental que a gente fez lá quando eu apresentei o conceito de calor inicialmente para vocês, lembra? Lembra do seguinte experimento, eu tinha dois corpos aqui, A e B, certo? De forma que a temperatura deles é diferente. Então vamos supor que a temperatura do A seja maior que a temperatura do B. Muito bem. E eles estão isolados. Quando eu coloco esses corpos em contato, tá? Começa a haver troca de calor. Lembra que eu falei para vocês que é só nesse estágio que existe o calor. O calor é aquela energia que se encontra em trânsito entre corpos que buscam, né, o equilíbrio térmico, tá? Então, aqui a temperatura deles continua diferente enquanto há troca de calor. O A vai cedendo calor para o B vai recebendo calor do a temperatura do A vai diminuindo, a do B vai aumentando até que eles chegam na mesma temperatura, certo? Aí eles se encontram em equilíbrio térmico, tudo bem? Então vamos olhar essa parte aqui do experimento mental do ponto de vista de cada um dos corpos separadamente. Então, se eu olhar para o corpo A, o que está acontecendo, né? Ele cede uma quantidade de calor QA. Então, QA é o calor cedido por A. Como esse calor é cedido, tá? O sinal dele vai ser do tipo negativo. Né? Lembra que o sinal não está relacionado com o quanto de calor. Esse sinal não é algébrico, ele só está falando para a gente, só está classificando o calor como cedido. A gente pode até pensar no sentido que o calor está sendo, que o calor está fluindo a partir do corpo A. Se o calor é negativo, quer dizer que está saindo dele, digamos assim, beleza? E, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que o corpo B recebeu uma quantidade de calor QB. Beleza? Então esse QB é o calor recebido por B. Como trata-se de um calor recebido, esse calor é positivo, né, gente? Beleza? Só que do ponto de vista da conservação da energia, pare para pensar. Se esse sistema está isolado, só tem esses dois corpos trocando calor, a quantidade de calor que sai do A e vai para a quantidade de calor que é cedida pelo a gente pode dizer que é a mesma quantidade de calor que é recebida pelo B, concorda? Certo? O tanto de energia que sai do A é o que entra no B. Você pode até estar pensando aí, pô, claro, professor, é a mesma energia. Exatamente, é a mesma energia, a mesma quantidade de energia, só que veja que eu estou classificando, eu estou separando esse calor agora, eu não estou falando desse calor em trânsito, estou falando assim, o quanto de calor que saiu do A e o quanto de calor que entrou no B, tá? Como digamos, duas grandezas associadas a corpos diferentes, embora elas tenham, certo, o mesmo valor, é isso que eu estou lembrando. Então, se a quantidade de calor que sai do A é igual à quantidade de calor que entra no B, então, e a quantidade de calor que sai do A, na verdade, é o calor cedido nessa troca de calor, e o calor de B, recebido por B, é o calor recebido nessa troca de calor, tá? Olha que está em módulo, né? Porque eu estou falando das quantidades. Se eu somar essas duas quantidades sem estar em módulo, né? Esses calores, lembrando que o cedido é sempre negativo e o recebido é positivo, quanto que vai dar essa soma? Vai dar zero, já que esses dois calores têm o mesmo módulo e um é positivo e outro é negativo. Sempre que você soma dois números de mesmo valor absoluto, mas com sinais trocados, o resultado vai dar zero, certo? 2, somar o número menos 2 com mais 2, menos 3 com mais 3, é isso que eu estou falando, certo? E isso daqui que nós chamamos de teorema
fundamental da calorimetria. Isso vale para todas as trocas de calor, tá, gente? Absolutamente em todas as trocas de calor acontece isso que eu estou falando, que eu estou mostrando aqui para vocês. A quantidade de calor recebida e a quantidade de calor cedida somadas sempre vão resultar em zero. Aí o que vai acontecer? Nós vamos começar a analisar várias trocas de calor diferentes, certo? Que envolvem consequências diferentes e envolvem participantes diferentes também. O que eu estou querendo dizer? Sempre que a gente estuda uma troca de calor, experimentalmente, certo? Vocês aí que vão fazer física, né? Lá no primeiro ano, no finalzinho do primeiro ano vai ter um experimento lá em Física Experimental 1, tá? Que você vai fazer os experimentos de calorimetria. Então você vai pegar um calorímetro. O que é um calorímetro, professor? Calorímetro é um recipiente, tá? Que é utilizado para estudar calorimetria. Né? Quando a gente fala calorímetro, nossa, ele é um recipiente especial utilizado para estudar calorimetria, deve ser um negócio super tecnológico. É um bagulho de isopor, é um isopor. Tá? Aquele isoporzão que você leva na praia, aquilo lá é um calorímetro. Tá? Para que ele serve? Por que ele é especial? Porque a tendência é que ele consiga isolar tudo que está dentro dele do ambiente externo, para que a gente consiga estudar apenas a troca de calor daquilo que você colocou dentro. Então você coloca um pouco de água e você coloca uma pecinha de alumínio que foi aquecida a uma determinada temperatura e deixa trocando calor lá com a água, tá? E depois você estuda o equilíbrio térmico. Você coloca, geralmente ele tem um buraco, é tipo um, sabe aqueles isopores que você coloca garrafa dentro? Tá? Então imagina um daqueles, só que tem uma tampinha e a tampinha tem um furinho em cima que você coloca o termômetro. Aquilo é um calorímetro, tá? Então vocês vão ver muito isso em problemas de física. Olha, num calorímetro, aí depois tem lá, num calorímetro ideal. O que é um calorímetro ideal? O calorímetro ideal é aquele que não troca calor com o que está dentro dele e que isola perfeitamente tudo que está dentro do que está fora, tá? Então imagine só que legal que seria um calorímetro desse, certo? Se fosse um da praia, por exemplo. Você coloca lá o refrigerante, você coloca lá o seu suco na temperatura lá de, sei lá, 5 graus Celsius e ele permanece para sempre daquela forma. Não tem como, né? Não existe isso. Beleza? Então vamos para os nossos exemplos, gente. É isso, é rapidão. Falei para vocês que ia ser rapidinho, né? É isso mesmo. A gente vai olhar agora para o primeiro exemplo e depois vamos para o segundo exemplo, tá? Um exemplo, a gente vai estudar uma troca de calor em que não há influência do calorímetro, o calorímetro não participa. É o caso de um calorímetro ideal, ok? E depois, no segundo exercício, a gente vai estudar um que o calorímetro tem que ser considerado, tá? Inclusive, ele pede para a gente calcular uma das características desse calorímetro aí, beleza? Muito bem. Tá, vamos lá, então. Primeiro exemplo, eu não escrevi que é o exemplo 1 lá na imagem, tá? Mas vou colocar o número 1 aqui, aí quando vocês tirarem print e tal, né, da resolução e tudo mais, vai ficar de boa para vocês estudarem. Bora lá. Vamos ler. Um bloco metálico de 250 gramas que se encontra a 380 graus Celsius foi colocado em contato com 120 gramas de água a 20 graus Celsius. Tá? Então, esses são as duas substâncias que vão trocar calor nesse exemplo. Sendo 0,1 caloria por grama grau Celsius o calor específico do metal, então um calor específico bem pequeno, né, se comparado ao da água, 1 caloria por grama grau Celsius calor específico da água, qual será aproximadamente a temperatura de equilíbrio térmico do sistema? Desconsidere o calor trocado com o recipiente e com o ambiente. Muito bem. Então vamos lá. Como que a gente organiza? Esse exercício, tá? A forma que a gente vai atacar ele é bem parecida com o exercício que a gente resolveu na aula passada lá de calor latente, beleza? Então a gente vai fazer não é bem um diagrama, mas a gente vai organizar os dados que a gente tem. Sempre vai ser assim, são duas substâncias que trocam calor, vamos anotar os dados dessas duas substâncias. Então olha lá, o bloco metálico de 250 gramas, né, de massa. Então vamos começar com esse cara aí, tá? Vamos chamar de bloco. Então o bloco, ele tem massa, ó, vou chamar de massa do bloco, 250 gramas. E o calor específico dele foi fornecido é 0,1 caloria por grama grau Celsius, tá? E a gente sabe que a temperatura inicial dele é
uma temperatura bem alta, 380 graus Celsius. Já já eu vou comentar essa temperatura aí. Muito bem, então aqui estão os dados do bloco. Vamos anotar os dados agora da água, né, que vai ser misturada com esse bloco aí. A massa d'água é 120 gramas, certo? O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E a temperatura inicial da água, tá, será 20 graus Celsius. Era 20 graus Celsius. Muito bem. Beleza. O que nós temos ainda que anotar aqui? O que ele pede para eu calcular? Qual é a temperatura final? A temperatura de equilíbrio térmico. Então vamos analisar o que está acontecendo aqui. Eu tenho um bloco metálico que está a uma temperatura de 380 graus Celsius e a água que está a 20 graus Celsius. Quando você colocar dentro lá do recipiente essas duas substâncias, sempre aquela que está com uma temperatura maior vai ceder calor para aquela que está com uma temperatura menor. Certo? Isso a gente já tinha visto, né? Aí a temperatura dela vai diminuir, a temperatura da água vai aumentar, até que o equilíbrio térmico seja estabelecido, beleza? O que tem de perigoso aqui? Veja que a temperatura desse bloco metálico é bem alta, né? 380 graus Celsius. Muito mais alta do que a temperatura, por exemplo, de ebulição da água, tá? Então, será que a água chega a 100 graus Celsius antes do equilíbrio térmico ser estabelecido e ela começa a entrar em ebulição? Será que vai acontecer isso? Nesse exercício já vou adiantar que não vai acontecer, tá? Por causa dos valores numéricos que nós temos aqui, certo? Mas tem alguns problemas que a gente tem que tomar cuidado com isso. E depois eu vou mostrar para vocês, claro, vai ficar para a próxima aula, um exemplo em que há trocas de calor com mudança de estado, tá? Para mostrar para vocês como que é feita a investigação antes da gente sair fazendo o cálculo, beleza? Aqui a gente já sabe que não vai ter problema, beleza? Tá? Quando que eu não preciso me importar com isso, professor? Por exemplo, se a temperatura desse bloco, a temperatura inicial dele fosse 80 graus Celsius, por exemplo. Tá? Por quê? Porque daí você sabe que a temperatura de equilíbrio térmico está entre 80 e 20. Se você pegar e falar assim, a temperatura de equilíbrio térmico está entre 380 e 20. Pô, mas peraí, a água entra em ebulição a 100, né? Então há a possibilidade dela vaporizar, beleza? Aqui nesse caso a gente sabe que não tem. Então o que a gente vai fazer? Vamos aplicar o teorema fundamental da calorimetria, lembrando que o calor recebido em toda troca de calor, somado com o calor cedido, resulta em zero. O calor recebido é o calor recebido pela água, tá? Então vai ser o calor, aqui eu vou anotar assim, ó, da água, mais o calor cedido vai ser cedido pelo bloco, mais o calor do bloco vai ser zero. Esses calores, tanto da água quanto do bloco, estão associados a variações de temperatura. Portanto, são calores do tipo sensível. Como que a gente escreve o calor sensível? Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. No caso da água, vai ser a massa da água, o calor específico da água e a variação de temperatura da água. Tá? Mais massa do bloco, calor específico do bloco, variação de temperatura do bloco. Beleza? Pô, professor, ainda não tô vendo a incógnita do problema. Onde que tá o que a gente tem que calcular? Tá aqui nessas duas variações de temperatura, tá? Por quê? Olha só, variação de temperatura é sempre temperatura final, certo? Bom, vai ficar no chão mesmo. Menos a temperatura inicial, no caso da água, mais. Parari, parará. Ó, variação de temperatura do bloco. Temperatura final, como eu estou falando que é a temperatura de equilíbrio térmico, essa temperatura final, tanto da água quanto do bloco, vai ser a mesma. Menos a temperatura inicial do bloco. Tá vendo aí, ó? Todos os dados que estão em azul a gente tem, o único que a gente não tem é o que está em vermelho, que é a incógnita. Agora a gente vai substituir os valores e fazer a conta, certo? Em geral, esses tipos de problema, eles são um pouquinho mais trabalhosos em termos de continha, tá? Beleza? Mas não é muito complicado não. Todos eles começam da mesma forma. Calor recebido mais calor cedido tem que dar zero. Beleza?
Vamos lá, você pode escrever também calor cedido mais calor recebido igual a zero, tá, gente? Já teve gente que me perguntou, tem hora que você escreve calor recebido mais calor cedido, tem hora que você escreve calor cedido mais calor recebido. Acho que eu devo ter falado os dois iguais agora. Porque não importa, né, gente? Aquela propriedade comutativa da soma, certo? 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Então vamos substituir os dados. A massa da água, 120. Calor específico da água é 1. Temperatura final menos a inicial da água, que é 20. Muito bem. Mais dados do bloco, massa 250, calor específico 0,1, temperatura final menos a inicial, que é 380. Isso tudo aqui é igual a zero. Ficou meio espremidinho ali, tá? Mas daqui a pouco vai ficar um pouco mais tranquilo, ó. Então vamos começar a fazer a continha. 120 vezes 120, eu vou fazer a distributiva aqui, certo? Vai ficar 120 vezes temperatura final, menos 2 vezes 12, 24, com 2 zeros, 2.400. Beleza. Aí vamos lá, 250 vezes 0,1 é 25, certo? Aí eu vou fazer 25 vezes T, tá? Menos 25 vezes 380, porque é 25 vezes menos 380, por isso que vai dar menos aqui, ok? Então é 20 mais 5 vezes 380, deixa eu fazer esse cálculo aqui, tá? Então 20 vezes 380 dá isso daqui, 5 vezes 380 vai dar 5 vezes aqui vai 4, certo? 8.500. Isso aqui igual a zero. Belezinha. E aí, dá uma olhada agora que eu tenho aqui, ó. 120T com 25T dá 145T, certo? Menos 2.400 menos 8.500 vai dar menos 8 com 2, 11, 5 com 4, 9, 11.900. Isso tudo igual a zero. Eu passo 11.900 para a direita. Dá uma olhada, ó. 11.900 para a direita. Passo 145 dividindo agora, certo? Ó. E vou fazer essa continha. Tá? 11.900 dividido por 145, pelos poderes da resolução que eu já tinha pronto, tá? Vai dar aproximadamente, o valor era para dar aproximado mesmo, 82 graus Celsius. Certo? Aproximadamente 82 graus Celsius. Então veja que realmente não tinha problema o fato da temperatura inicial do bloco ser tão alta, tanto que a temperatura de equilíbrio térmico foi de 82 graus Celsius, que é menor do que a temperatura, é uma temperatura alta, mas é menor do que a temperatura de ebulição da água. Beleza? Esse foi o primeiro exemplo aí, que é o mais clássico, beleza? Sempre vai ter duas substâncias que vão estar dentro de um calorímetro que é ideal, e você precisa encontrar a temperatura de equilíbrio. Claro que não é sempre assim, eu estou falando que é o caso dos problemas mais clássicos, tá? Mas qualquer um desses dados nesse estágio aqui, ó, deixa eu colocar com outra cor. Nesse estágio aqui, então a massa, o calor específico, né? Ó, dá uma olhada, certo? Tá? Qualquer um desses dados pode ser a incógnita, como nós veremos agora que é um probleminha um pouco diferente, beleza? Vamos lá então, ó. Deixa eu dar um espacinho aqui, ó. Resolução, tira um print aí, pá! Já era. Ou vai pausando e copiando, né? Bom, vocês estão ligados. Não preciso... Pessoal do segundo ano aí, eu acho que já tá mais velhaco aí na arte de estudar, né, mano? Então, bora lá. Deixa eu só apagar essa luz aqui. Tem que dar um trato no álcool isopropílico. E já tá grudando tudo. Esse apagador também, acho que é o apagador que tá meio, né? Tá ficando ruim. Luzinha tá trabalhando, viu, rapaz? Tá indo. Depois vocês me falam, tá, gente? Tipo, essas aulas mais curtas e
toda semana, o que vocês estão achando aí? A galera começou a reclamar de prazo de atividade lá e tal, mas é porque vocês estão deixando, né? Estão deixando tudo para a última hora para fazer. Por isso que está embolando. Se você fizer toda semana, não acontece isso, gente. Então, por favor, tá? Embora vocês saibam que o prazo é sempre o final do bimestre, então não tem problema, tá? Não é... Sempre vai ter um prazo aí para você entregar. Pode ficar tranquilo. Bora lá, então. Tirar o primeiro exemplo. Segundo exemplo. Olha lá. Um calorímetro, não falou nada se é ideal ou não, tá? Olha lá a diferença. Um calorímetro contém 200 gramas de água a 25 graus Celsius. Espera aí, já vou anotar já isso aí. Ó, tem água, tá? A massa da água é 200 gramas, ok? 25 graus Celsius. O calor específico da água vai ser 1, com certeza. Isso aí a gente já pode anotar aqui. Temperatura inicial da água, 25, né? Beleza, 25 graus Celsius. Já era. Estou colocando um pouquinho menorzinho porque vai ter mais dados nesse caso. É depositado no seu interior um bloco metálico de 100 gramas de massa a 95 graus Celsius. Então tem um bloco a 95 graus Celsius e a massa dele inicial é 100 gramas. Tá? O calor específico ainda não deu. Observando seu equilíbrio térmico a 30 graus Celsius. Olha que informação importante essa daqui, né? A temperatura de equilíbrio térmico, temperatura final é 30 graus Celsius. Muito bem. Tá? Considerando o sistema isolado do meio externo, 1 caloria por grama grau Celsius, o calor específico da água, e 0,2 calorias por grama grau Celsius, o calor específico do metal, do bloco aí, né? Metal. Calcule a capacidade térmica do calorímetro em calorias por grama grau Celsius. Então, peraí, quem vai participar da troca de calor também? O calorímetro, gente. Professor, mas ele não deu a massa do calorímetro. Ele não deu o calor específico do calorímetro. Tá? Ele não deu a temperatura inicial. Opa, ele deu a temperatura inicial do calorímetro sim. Olha a primeira frase. Um calorímetro contém 200 gramas de água a 25 graus Celsius. Tá? Se o calorímetro está lá com a água a 25 graus Celsius, qual é a temperatura do calorímetro? 25 graus Celsius também. Essa é a temperatura inicial dele. Certo? Aqui você não precisa se preocupar com esses dois dados, meus queridos. Olha só, esses dois dados aqui. Por que você não precisa se preocupar com eles, tá? Porque na hora que a gente for escrever o calor do calorímetro, vai ficar assim, né? Ó, massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho massa vezes o calor específico. O que é massa vezes o calor específico, né? É exatamente a capacidade térmica dele. Tanto que é isso que ele pede aqui, ó, tá? A capacidade térmica do calorímetro, tá? Vamos lembrar, ó, massa vezes o calor específico, capacidade térmica. Dá pra gente escrever, então, o calor sensível em função da capacidade térmica também. Beleza? Tá? Vamos aplicar, então, o teorema da calorimetria, teorema fundamental. Nós sabemos que calor recebido mais calor cedido tem que dar zero. Agora o calor recebido, gente, vai ser recebido por quem? Por duas substâncias aqui, dois corpos. Primeiro, eu tenho o calor do calorímetro, que é recebido pelo calorímetro, mais o calor da água. Veja que o bloco está a 95 graus Celsius, esse bloco metálico. Então é ele que vai ceder calor. Quem vai receber o calor cedido pelo bloco? A água e o calorímetro. Tá? E professor, mas não tem que tomar aquele cuidado com a água? Será que ela vai evaporar, que não sei o que, vai entrar em ebulição? Não, porque dá uma olhada na temperatura do metal aqui. Essa questão já é um pouco mais cuidadosa, né? Certo? Não temos que nos preocupar. Tá? A temperatura de equilíbrio térmico certamente está entre 25 e 95. Beleza? Continuando. Mais o calor cedido, que é o calor cedido pelo bloco. Bora lá.
Então, calor recebido pelo calorímetro vai ser capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura, beleza? Ó, esse é o calor específico do calorímetro. Esse é o calor, aliás, recebido pelo calorímetro, tá? Aqui tá a variação de temperatura do calorímetro. A variação de temperatura, nesse caso, a gente vai conseguir calcular diretamente, porque nós temos a temperatura de equilíbrio térmico. Mas calor da água vai ser um calor sensível, né? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura da água. Mais o calor do bloco cedido pelo bloco, massa do bloco, calor específico do bloco, variação de temperatura do bloco. Muito bem. E agora? Agora eu vou substituir os valores. O calor específico aqui, a capacidade térmica, perdão, né, do bloco eu não sei, mas a variação de temperatura dele eu sei. Por quê? Se a temperatura inicial do calorímetro era 25 e a temperatura final é 30, quer dizer que aumentou 5 graus Celsius, certo? Então essa é a variação de temperatura do calorímetro. 5, tá? Ah, professor, mas não tem que calcular daquele jeito lá, final menos inicial? É exatamente isso, ó. Final menos inicial, 30 menos 25, dá 5. Mais massa da água, 200 gramas, calor específico da água, 1, variação de temperatura da água, 5 também, né? Veja que a temperatura inicial da água é 25, a temperatura final é 30. Então de 25 aumentou para 30, aumentou 5 graus Celsius. Sempre que aumenta, a variação vai dar positiva. Muito bem, mais massa do bloco, 100 gramas, calor específico do bloco, 0,2, e variação de temperatura do bloco, ó, dá uma olhada agora, toma cuidado aqui. A temperatura inicial é 25, a final é 30. Então a temperatura, nesse caso aqui, né, o que aconteceu? Diminuiu de 95 para 30 quanto? É só você fazer 30 menos 95, né, vai dar negativo, certo? E o valor aqui é 55 graus Celsius, concorda? Essa é a variação de temperatura do bloco, menos 55, tudo isso tem que dar zero. É toda essa soma aí, tá? Beleza? Aqui eu errei, né? Olha só, gente. Ainda bem que eu percebi antes aqui, ó. Esse valor não é 55 não, tá? É 65, né? Ok? (65), beleza? 30 menos 95. É a mesma coisa que 95 menos 30, só que aí o valor é negativo. Muito bem, continuando. Então aqui vai ficar 5 vezes a capacidade térmica, mais, vamos fazer a continha, 20 vezes 5, 1000, aliás, 200 vezes 5, né? 1000, mais, aqui vai ficar 100 vezes 0,2 é 2 vezes 10, que é 20. 20 vezes menos 65, então vai dar menos, tá? 2 vezes 65, que é 130, com um zerinho lá. 1.300. Tudo isso aqui igual a zero, tá? Beleza? Então 5C mais 1.000 menos 1.300 vai ficar 5C menos 300, certo? Passa o menos 300 para lá, vai mais, passa o 5 dividindo, 30 por 5 é 6, tem um zerinho ali. Então a capacidade térmica desse calorímetro é 60 calorias por grama, tá? Outra coisa que a gente não precisa se preocupar nesse caso é com a unidade de medida. Tudo está em calorias e gramas, tá? E ele pede em caloria por grama a capacidade térmica, que é a unidade de medida que a gente mais usa na calorimetria. Beleza, galera? Então vamos ficar por aí, tá? Deixa eu dar uma olhada na nossa aulinha. Ficou com 30 minutos, estou muito feliz com isso. E é isso, galera. Até a próxima, tá? Lembre-se lá, então, de assistir essa aulinha aqui, terminar de assistir essa aulinha e ir lá para fazer a tarefa, os exercícios de tarefa. Tem dificuldade, me procura lá.
tá? E vamos nesse ritmo. Eu tô gostando do jeito que vocês estão se portando, vocês estão fazendo as atividades, pelo que eu tô vendo, né? Estão buscando, tirando dúvida, e é isso, tá, gente? Mantenha o ritmo e vamos lá, tá? Se cuida aí. Um abraço pra vocês, tudo de bom.